que reina, aquele que é digno de toda adoração. Se coloque de pé, vamos adorar ao Senhor. Ele é o nosso Jeová Nissi, o nosso Jeová Rafá. Devemos entregar tudo nas mãos do Senhor e não temer, confiar nele, pois ele batalha por nós. Amém? Todo louvor pertence a Ele.
Aplauda o nome do Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33, Jesus diz: eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesse contexto, Jesus ele estava falando para os discípulos que ele iria embora, mas que ele tornaria a vê-los de novo. E os discípulos estavam tristes, tentando entender o que ele estava dizendo. E aí Jesus finaliza esse capítulo dizendo: vocês vão ter aflições, vocês vão passar por coisas difíceis, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é curioso porque Jesus fala que eu e você teremos aflições, mas para nós ficarmos animados, para que a gente não desfaleça, porque Ele venceu o mundo. Isso significa que independente da situação que a gente passe, independente da luta, do gigante que a gente tenha que enfrentar, nós precisamos nos animar, porque a força para enfrentar essas batalhas não vem de nós mesmos, mas vem dEle. E é por isso que Ele diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Seria muito difícil se Ele dissesse: vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo, vocês vão conseguir. Porque na força do nosso braço nós não podemos, na força do nosso braço nós não conseguimos. E muitas vezes nós nos frustramos, e muitas vezes nós ficamos decepcionados, porque a gente fala: meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou tentando, eu estou me esforçando. Mas na verdade Ele venceu o mundo. Na verdade Ele venceu sobre ele, Ele levou sobre Ele, sobre si, todas as dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dificuldades, todas as preocupações, Ele levou sobre Ele. Não somos nós quem lutamos as nossas batalhas, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. Não importa o que você está passando, você não está sozinho, porque o Rei dos Reis venceu o mundo. Nós acabamos de cantar: Ele batalha por ti, Ele cura o seu corpo, Ele é a nossa esperança, Ele é a luz, Ele luta por nós. Amém? A vitória. Quando eu vejo montanhas, tu as pode remover. Ao caminhar pelas sombras, teu amor me envolve. Faça disso a sua oração, vamos lá. Quando eu lutar, de joelhos farei, minhas mãos erguerei. Ó Deus, a batalha tua é, todo temor entrego a teus pés, e na noite direi: ó Deus, a batalha tua é.
que vai adiante. Quem poderá contra o poder do nosso Deus? Tua luz vence as trevas, tu ganhas batalhas. Quem poderá contra o poder do nosso Deus? Meu Deus poderoso, que vai adiante. Quem poderá contra o poder do nosso Deus? Da luz vence as trevas, tu ganhas batalhas. Quem poderá contra o poder do nosso Deus?
Deus é o mesmo. Orações respondeu e ainda responde. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Tudo sempre proveu e sempre proverá. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. Deus se moveu e ainda se move. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Curou enfermos e ainda cura. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Foi o Deus Salvador e ainda salva. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Ó Deus, eu te preciso. Ó Deus, eu te preciso aqui. Preciso de ti. Tu és a rocha eterna. Confio, pois tu és fiel. Pois tu és fiel. Ó Deus, eu te preciso. Ó Deus, eu te preciso aqui. Preciso de ti. Tu és a rocha eterna. Confio, pois tu és fiel. Pois tu és fiel. A paz está aqui. A paz está aqui. Curando corações. Curando corações. Cativos libertou e nele eu livre sou. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Tocou leprosos, sinto o seu tocar. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Eu clamo ao seu Santo Espírito, rio de vida hoje vem me encher. Hoje vem me encher. Hoje vem me encher. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Mais forte esse aplauso, está muito fraquinho. Glória a Deus. Amém. Quantos estão contentes nessa noite? Amém. Eu sei que é quinta-feira, a gente tomou chuva, mas estamos aqui na casa de Deus. Amém? Já é motivo para podermos nos alegrar. Podem se assentar.
Você chegou até aqui, enfrentou bastante coisa. Amém? Quantos de nós podemos dizer que se passamos por tudo isso é porque Deus tem algo especial? Amém? Quando a gente chega na casa de Deus, a gente não pode sair igual. A gente não pode sair da mesma maneira. Deus está aqui, o Espírito Santo está agindo. Como é que eu estou num lugar em que a presença de Deus se faz presente, o Espírito Santo age e eu saio igual? Isso não pode acontecer. É ou não é? Nós temos que estar atento àquilo que Deus tem para nós. Eu sempre me lembro, né, eu não sou uma pessoa exatamente matutina. Eu levanto de manhã. Eu vou acordar mesmo umas 8h30, 9h. Melhorou um pouco, né? Antes era umas 10, que a alma estava fazendo download de volta para o corpo. E eu não acordo exatamente de mau humor, mas eu acordo em silêncio. Eu fico quieto, não quero conversar com ninguém. E às vezes de manhã eu vinha para a igreja e, quieto, na minha, não quero falar com ninguém, quero ficar de boa. Só que você está vindo para a igreja, não tem como você chegar na igreja e ninguém falar com você. Aí eu vou passar, não quero falar com ninguém, não estou afim. Não pode, né? E toda vez eu me lembro em que as pessoas começam a conversar, e aí, de repente, eu já começo a ficar contente, já começo a ficar feliz. E aí, eu lembro que eu entro, né, daquele jeito, assim, quieto, sisudo, e saio feliz, alegre, conversando. Eu geralmente sou um dos últimos a fechar a igreja, né? Tem até a chave da igreja. O pessoal fala, André, você precisa trazer sua cama aqui para ficar aqui na igreja. E então, quando a gente vem na casa de Deus, a gente não pode sair igual, né? Onde está a presença de Deus, ali a liberdade. Ou seja, eu tenho algo aqui na minha frente que eu posso alcançar, e eu não vou permitir que eu alcance. Né? Bom, o que eu vou falar nessa noite tem a ver com isso. Né? E foi muito engraçado, porque no domingo, o auxiliar pastoral Jonas, ele começou a ministrar e de repente, o Espírito Santo começou a falar comigo, algo, né? Ele citou um versículo, e ali o Espírito Santo, eu sentei no meu lugar, comecei a escrever para não perder, e eu falei, mas não tem a ver com o tema do mês, por que né, Deus quer me trazer isso? Bom, estava eu no meu lugar, essa semana, na terça-feira, e o apóstolo, ele viajou, ele está no Paraná, né, e aí eu chamei ele na terça-feira, eu falei, pai, quem que vai pregar na quinta-feira? Porque já aconteceu antes de chegar na quinta-feira, e aí quem que vai pregar? É você. Já aconteceu, então eu já estou meio esperto. E aí na terça-feira eu chamei ele, quem que vai pregar? Quem que vai ministrar na quinta-feira? Porque eu vou estar lá, eu quero me preparar, de repente, se precisar. Ele, então, eu já falei com o presbitério, tal, já conversei, é você. Não esqueci de te avisar. Ainda bem que você me perguntou. Bom, quem conhece sabe que é normal. E aí foi aonde eu entendi que Deus queria que eu falasse aquilo que Ele falou comigo no domingo. E é muito legal, né, o que eu tenho para falar, porque fala justamente sobre como nós caminhamos a nossa vida e não podemos ser mais um no meio da multidão. Deus nos fez com características individuais, com personalidades diferentes. Nós somos completamente diferentes uns dos outros, amém? Se fosse todo mundo igual, ninguém ia ser bonito. E todo mundo aqui é bonito, amém? Amém, eu ouvi 2 amém. Vocês não têm fé, não? Nem que seja pela fé. E se Deus nos fez diferentes, é justamente para que nós não sejamos iguais à multidão.
Ele nos deu um propósito, um caminho, para que nós possamos caminhar com Ele nos propósitos que Ele tem, e cada um de nós tem um propósito diferente diante de Deus. Isso deveria ser o suficiente já para te motivar, né? E eu quero falar nessa noite sobre alguém, né? Minha base está tudo ali com o profeta Elias, né? Ele era muito doido, né? Todo profeta é meio doido. E ele aparece de Tisbe e ele declara: não vai chover por 3 anos, eu falo no nome do Deus Altíssimo. Né? Na verdade, ele chega diante do rei de Israel, né, que era Acabe. Ele chega diante do rei e fala: não vai chover em Israel até que eu fale, até segundo a minha palavra, até eu dizer que vai chover novamente. Que ousadia tinha esse homem, né? Bom, para a gente entender o porquê que Elias faz isso, nós precisamos entender o contexto de Israel. Israel vivia a monarquia, né? Acabe era o rei. Antes dele veio o pai dele, que tinha um nome muito bonito, né? Aqui quem ainda não tem filho pode de repente colocar o nome, né? Ele se chamava Onri. Olha que nome bonito. Hoje está na moda colocar uns nomes diferentes, não sei, de repente. E antes dele ainda veio Jeroboão, veio Zinri, vieram e Baasa. Olha que nome bonito também, Baasa. Isso, falando sobre 3 reinados apenas, eu falo de 56 anos da história de Israel. De reis que faziam aquilo que reprovava Deus, aquilo que Deus reprovava, perdão. Eles permitiam a idolatria a outros deuses. Eles permitiram a corrupção do homem. Eles permitiram aquilo que Deus reprovava. E Deus, sendo Deus, o Deus do povo de Israel, um pai que ama, ele corrige seus filhos. Então ele manda Elias falar: ó, vai lá e fala para o meu povo que eles precisam se arrepender e voltar aos meus caminhos. Porém, Deus, hoje Deus é um Deus muito bondoso, né? Porque Deus, ele não chega para a gente e fala: não vai chover por 3 anos. Porque se Deus fizesse isso, imagina o caos. O brasileiro é a pessoa que mais toma banho no mundo, não sei se vocês sabem disso. Imagina a gente sem água. Que maravilha. Bom, muito bem. Aqui eu quero falar sobre já avançando um pouquinho, depois de 3 anos e meio em que estava sem chuva, né? Elias, ele passa por um processo com Deus e Deus fala: olha, agora eu quero que você vá diante do rei e fale para ele que vai chover, né? Mas antes ele manda Elias desafiar os profetas de Baal, que eram os profetas que o rei tinha permitido ali, através da sua aliança com Jezabel, enfim. Se eu for abrir tudo isso, a gente não sai daqui nessa noite. Porém, podemos dizer que o reinado de Israel, o reinado da nação escolhida por Deus, para que fosse o povo de Deus, estava debaixo de corrupção espiritual. Estava debaixo de desobediência espiritual, aonde quem reinava não era Deus de Israel, mas era outros deuses. Baal, a profeta Jezabel, ela era uma profeta de Baal, e ela tinha os seus profetas. Quando Elias chega, ele desafia 450 profetas. 1 contra 450. É justo? Não, né? A gente vê algo próximo disso que está muito na moda, né? Aqueles vídeos em que senta na cadeira, assim, numa mesa, o professor de educação física versus 20, 30 obesos. Né? Nada contra aqui específico, apenas um exemplo.
E imagina 1 versus 450. Que maravilha. Deve ter sido, né, maravilhoso ver aquela cena. Bom, é um cenário de crise na nação de Israel. Né? Israel, ela vivia não apenas uma corrupção física, mas uma corrupção espiritual, uma desobediência espiritual. E Elias, quando Elias chega ao rei, a gente vai ler ali em 1 Reis, Elias chega diante do rei de Acabe, e Acabe fala: Elias, você é um perturbador de Israel. Ou seja, um homem que servia a Deus, ele estava perturbando, ele era chamado de perturbador. Que inversão de valores, né? Alguém que carrega a voz de Deus, a palavra de Deus, é chamado de perturbador. Isso é o suficiente para a gente entender um pouco do contexto. Bom, vão abrir comigo em 1 Reis 18. 1 Reis 18. Vamos lá. Eu vou ler do início, só para a gente ter uma ideia. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu 100 profetas e escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E, sempre que a nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, eles os fazia jurar que não conseguiriam encontrar-te. Mas agora dizes para ir e dizer ao meu senhor: Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, o meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci com comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu senhor: Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Elias rebate, né, diretamente diz: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a sua família, do seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-me comigo no Monte Carmelo, e traga 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Até aí, já li bastante.
Ou seja, aqui a gente tem uma ideia do cenário de Israel. A seca estava tão forte ao ponto do próprio rei sair com Obadias, que era um servo ali, que estava na corte dele, para ir buscar um lugar que tinha um pouquinho de verde para os animais poderem comer. Ou seja, não tinha água em lugar nenhum. E essa informação é importante, porque a seguir vem mais coisas. Bom, Elias reúne o povo, Acabe reúne o povo ali e os profetas, e Elias, muito ousado e usado por Deus, ele faz um desafio ali naquele lugar. Né? Ele vem e desafia os profetas de Baal, fala, olha, hoje, aqui nesse lugar, eu quero fazer um desafio. Eu quero ler 1 Reis 18, 21. Vamos ler, só para a gente contextualizar. E ele fala, olha, eu quero que vocês tragam aqui, vamos ler melhor, vai. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Ali, Elias lança um desafio. Essa é uma história extremamente conhecida, porém é importante a gente entender aqui certas coisas específicas que Elias traz com relação à multidão. Vejam bem, em primeiro lugar, ele lança um desafio. Olha, se vocês adoram a Deus, então adorem a Deus. Se vocês adoram a Baal, então adorem a Baal. Quando ele fala, olha, vocês estão oscilando, no original, ele traz uma palavra que significa que você está com um pé num caminho e um pé num outro caminho. Agora me diz, se você tem 2 caminhos, esses caminhos se abrem, como é que 2 pés em duas direções diferentes vão caminhar? Não tem como. O que Elias está falando, olha, vocês não têm como olhar para Deus e olhar para Baal, ou olhar para os outros deuses e ficar no meio do muro. Ali, Elias, ele está desafiando, antes de desafiar os profetas de Baal, ele desafia o povo. Galera, abram os olhos, sigam a um Deus. Ou seja, ou vocês adorem a Deus, ou vocês adorem a Baal. Não fiquem no meio do muro. Bom, a multidão é multidão, né? E o que a gente pode entender? A multidão não exatamente amava Baal, mas também ela não exatamente amava a Deus. A multidão é aquela coisa, está sempre olhando, né? Enquanto Elias desafia os profetas de Baal, a multidão está lá. Ah, quero ver o que esses caras vão fazer. Vamos ver o que vai acontecer. É ou não é? Aí sempre tem aquele, ó a roupa de Elias. Como é que esse cara é profeta de Deus? Né? Vem aqui com a roupa rasgada, quer falar que é servo do Deus Altíssimo. Multidão, povo, ô Jesus, ajuda. Porém, a multidão em nenhum momento tomou iniciativa. Quando vem Elias e confronta eles, o que eles fazem? Eles ficam calados. Ela está ali, ela está ali assistindo, esperando para ver quem que vai atear o fogo. Que Deus que vai vir atear o fogo. Né? A verdade é que Deus ele não está interessado no barulho da multidão. Eu sei que isso é um pouco, pode até soar um pouco, como eu posso dizer,
polêmico, porque no meio da igreja tem barulho, é ou não é? Mas Deus está mais preocupado com o barulho da multidão ou com a fidelidade daquele que é seu discípulo, aquele que segue seus caminhos, né? Eu não gosto de criticar a igreja, mas às vezes a gente vê, tem pessoas que sobem para pregar ou para orar e só falta sair o pulmão pela boca, grita tão alto e fala, não precisa, né? Em primeiro lugar, eu não sou surdo, Deus não é surdo, mas não por isso. Mas às vezes a pessoa é tão imponente, fala tão alto, ela grita, mas o coração dela está onde? Aí você vai ver a vida da pessoa, está tudo errado. Está com um pé aqui e um pé ali. É só barulho. É ou não é? Aonde está ali a presença de Deus? Aonde está a unção de Deus? Deus, ele cumpre os propósitos porque o nome dele é poderoso. Deus, ele cumpre aquilo que ele promete porque o nome dele é poderoso. Porque ele é misericordioso? É ou não é? Se não fosse a misericórdia de Deus, aonde nós estaríamos? Bom, Deus, ele não está preocupado com o barulho da multidão, mas com a fidelidade daquele que é discípulo. O milagre, ele pode até convencer a multidão, mas a revelação, ela sustenta o discípulo. Então, aquele que busca realmente a face de Deus, a presença de Deus, quer ser um discípulo, ali ele vai buscar a revelação de quem é Cristo. Quem é Cristo na sua vida? Qual é o papel de Cristo na sua vida? Somos todos diferentes. Cristo faz algo diferente na vida de cada um, de maneiras diferentes. Ele te deu uma identidade, ele te deu um propósito. Quem é Cristo na sua vida? Isso precisa ser revelado a nós. Amém? Bom, depois de desafiar, e aí você tem os profetas de Baal, fazem o maior escândalo, passam a manhã, a tarde e nada acontece. O que Elias vem e fala? Vão abrir comigo lá de novo, 1 Reis 18, no 30, eu quero ler. Às vezes a gente passa por tantas coisas e o nosso processo com Deus, né, principalmente quem está na igreja há muito tempo, a gente já viu tanta coisa, já passou por tanta coisa, que algumas coisas vão ficando ao longo do caminho. A maneira como nós entendemos, né, às vezes o conhecimento, ele impede o agir de Deus na nossa vida. Né, os relacionamentos de igreja, as complicações, os debates, né, como a palavra de Deus diz que o ferro se afia com ferro, isso causa atrito. E muita gente não está preparada para isso. E aí pronto. Né? Quantos de nós vemos pessoas que conhecem a Jesus Cristo, vivem aquele primeiro amor, e aí começa a caminhar com Jesus Cristo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, aí vai passando o tempo, aí a pessoa está todo domingo na igreja, toda quinta-feira, toda inauguração da primeira fileira de cadeira está na igreja, e aí com o passar do tempo já as complicações da vida, as dificuldades de relacionamentos até dentro da igreja, a pessoa vai desanimando, as coisas vão mudando. Quantos de nós já não vimos pessoas dessa forma? Né? Quantos de nós não estamos dessa maneira? Bom, vamos ler lá, 1 de Reis 18, 30, por favor. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes, seu nome será Israel. Aqui
a gente começa a ver que antes de mais nada veio o confronto. E aí vem a restauração. Entenda que Elias vem, ele começa a restaurar o altar do Senhor, que tinha sido destruído pelos muitos anos de reis que desobedeceram à vontade de Deus e permitiram a adoração a outros deuses. Numa nação onde já não se adora a Deus, o que vai acontecer com os altares dedicados a Deus? Eles serão derrubados, eles serão destruídos, serão substituídos. Ali Elias, ele vem e ele junta o povo. Isso é muito legal, porque ele não necessariamente precisava fazer isso, porque todo o povo estava prestando atenção nele. Ele vem aqui pertinho de mim. Ou seja, quando nós passamos por certas coisas, quando nós passamos a viver um certo desânimo, quando a nossa fé já não é a mesma, quando nós permitimos que coisas entrem no lugar de Deus, olha, Deus ele quer, vem cá, bem pertinho de mim, vamos restaurar aquilo que foi perdido, vamos restaurar aquilo que foi substituído. Bom, ele restaura o altar e ele pega 12 pedras, a representação da aliança que Deus firma com Jacó, né? Com Jacó e a descendência de Jacó. Isso para o povo de Israel, ainda que estivesse, né, perdido, existia uma representação cultural e histórica muito grande, porque a cultura deles era passado de pai para filho, então todos conheciam as 12 tribos, as histórias, e isso começa a mudar o pensamento do povo. Bom, ali eles começam a entender que eles fazem parte de algo, embora indivíduos com decisões separadas, eles eram parte de algo. Deus começa a restaurar uma nação. Servir a Deus como uma multidão é dar para Deus aquilo que sobra. Se na sua vida sobra, eu vou na igreja de manhã, porque daí à tarde eu posso fazer um monte de coisa. A minha vida é muito cansativa. Eu preciso descansar, eu preciso estar com a minha família. Sábado, atividade na igreja, não, esse povo é muito crente. Eu não vou. Eu vou para o shopping, eu vou passear. Não que sejam coisas erradas, tá? Estou aqui extrapolando, exagerando para a gente entender coisas que estão substituindo o nosso altar, a nossa aliança com Deus. Vejam bem, Deus aqui, Ele nos chama para restaurar o nosso relacionamento com Ele. O altar, qual é o altar? Qual é o seu devocional com Deus? O seu tempo de altar com Deus? O tempo em que você separa para buscar ao Senhor, para ouvir a voz de Deus. Porque se Deus quer restaurar o altar e Ele te chama para próximo, é porque Ele quer conversar com você. Ele quer separar um tempo para ouvir a sua voz e você ouvir a voz dEle. Amém? Não só isso, mas sacrifício. O primeiro sacrifício ali é muito interessante, porque a gente começa, o sacrifício foi o carneiro, o novilho, que foi queimado, né? O primeiro sacrifício, depois de 3 anos e meio sem água. Imagina a multidão. Elias chama a galera, vem aqui pertinho. E aí, restaura, e em seguida ele fala, traz água, traz um monte de água, num período de seca. Num período em que não tinha água nem para beber direito. A água ali era ouro, valia muito. Nem os animais tinham água para beber, para se manter vivo.
E aí ele fala, ó, traz bastante água, vamos inundar aqui esse altar. Ali já é o primeiro sacrifício. Agora, não sei vocês, mas eu fico pensando o povo ali, a multidão naquele momento, às vezes rapidinho volta a ser multidão. Pô, esse cara tá doido, ele vai pegar nossa água? O que ele está querendo pegando aqui, nossa água? A gente ia beber essa água, ele vai jogar lá para molhar, vai cair tudo vai desperdiçar nosso bem mais precioso hoje? Ou aquele que, né, sempre tem, meu, você está vendo Elias? Ele tá ficando doido, esse cara está ficando maluco. E aí, a gente vai continuar seguindo ele? Esse não é ou não é um pensamento de multidão? Bom, servir a Deus, às vezes, como multidão, é dar aquilo que sobra. Servir como discípulo é dar o essencial, entregar a água no auge da nossa sede, no auge do nosso momento mais difícil, é entregar aquilo, tudo aquilo que temos. Né? Poderia dar o exemplo da viúva que veio e trouxe ao Senhor a sua oferta. Eram algumas moedas, enquanto muitos traziam valores altíssimos. Jesus fala, olha, essa aqui realmente tem fé. Por quê? Porque ela trouxe tudo o que ela tinha. Ela entregou tudo aquilo que ela tinha. Ou seja, a gente renuncia ao nosso estilo de vida. Ai, Jesus, me ajuda, Senhor. O discipulado com Deus não é uma lista de regras que nós devemos seguir. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, Mas é uma mudança de natureza. Nós saímos da natureza carnal e fomos para a natureza espiritual. Amém? A palavra de Deus nos diz isso. Quantos creem nisso? Amém? Que desânimo, irmão. Calma que vai melhorar. O que a multidão consome, o discípulo rejeita. Eu poderia entrar aqui em momentos polêmicos, dizer algumas coisas. Agora, ou seja, o que a multidão tem consumido? Poderia falar aqui de redes sociais, poderia aqui falar da novela, poderia aqui falar da fofoca que tem no trabalho ou na igreja, eu poderia falar de muitas coisas. Mas eu quero ir um pouquinho mais longe. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, e é muito interessante que quando Jesus ele senta para conversar com Nicodemos, ele fala, olha, é importante que você nasça de novo, você deve nascer de novo. E aquele homem fala, pera, mas como? E como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus fala, olha, não é bem assim, não é esse nascimento. Quando nós nascemos de novo, nós devemos aprender a andar de novo, nós devemos aprender a tomar as nossas decisões de novo, nós devemos aprender como falar de novo. É ou não é? Como é uma criancinha, um bebezinho quando nasce? Ele vem aprendendo a andar, vem aprendendo a falar, tem os seus tropeços, tem as suas dificuldades? Com certeza, todos nós temos. Mas a verdade é que a nossa natureza tem que mudar. A nossa natureza só vai mudar a partir do momento em que eu restaurar o altar de Deus na minha vida. Restaurar os propósitos de Deus na minha vida. Restaurar, como restaurar se eu acabei de nascer? Lá na eternidade. Lá na eternidade, Jesus Cristo, Ele já tinha se entregado como cordeiro para que você tivesse a vida eterna. Lá na eternidade, Deus já tinha planejado
você estar aqui nessa noite. Você dizer, Senhor, eu te aceito, muda a minha vida, transforma meu coração. Amém? Por isso é importante que nós entendamos que não podemos reter nada. Não podemos reter, temos que sacrificar. Sacrifício custa, sacrifício é doído, sacrifício é renúncia, não é fácil. Devemos renunciar, sejam prazeres da carne, seja, não quero entrar em polêmica, mas devemos renunciar àquilo que nos tira da presença de Deus. Seja o que for, irmão. Amém? Às vezes, sei lá, como eu posso dar um exemplo aqui, sem ser exagerado? Às vezes é passar tempo demais na internet, não sei, porque às vezes a gente está lá, acorda, já vou abrir meu celular, já põe no TikTok, sei lá. Desinstala o TikTok por um tempo. Estou aqui exagerando, né? TikTok, meu Deus, pelo amor, né, irmão? Amém. Vamos continuar. Música. Que música você tem ouvido? Que música nós temos ouvido? Né? Eu fui músico aí por alguns anos da minha vida, não sou um total expert, mas aprendi um pouquinho. A música, ela trabalha com frequências. E frequências, elas se alinham com os nossos batimentos cardíacos, com as nossas ondas cerebrais. Isso mexe com o nosso corpo, isso mexe com a nossa mente. Que música eu tenho ouvido? Muitas músicas são oferecidas em sacrifícios. Vocês sabiam disso? E aí? O que está navegando nessas ondas de frequência quando você ouve? Tem tanta música cristã boa. Isso não significa que você vai andar na rua, começa a tocar um negócio, você vai... Não, pelo amor de Deus, não posso ouvir. Não é assim. Mas aquilo que te afeta, aquilo que te tira do caminho, aquilo que tem roubado o teu altar, precisa ser sacrificado. Eita, Jesus. É doído, né? É doído, não é fácil. Bom, tendo dito tudo isso, a fé é a nossa gasolina, a fé é o que nos move. Nós temos exemplos na palavra de Deus de pessoas que inclusive não eram judias, que não eram de Israel, que moveram-se em fé, que surpreendeu até Jesus Cristo, no meio da multidão. Pessoas que pensavam diferente. Amém? Ou seja, Deus nos trouxe aqui nessa terra, nos colocou aqui nesse lugar para que nós sejamos diferentes da multidão. E é muito interessante como pessoas que não eram de Israel foram pessoas em que Jesus falou, olha, nem em toda Israel eu achei tanta fé. Isso é maravilhoso. Nós temos o centurião romano. Ele era um estrangeiro que enxergou Jesus Cristo por quem ele era. A revelação de Jesus Cristo como rei. O centurião era um oficial romano que ele comandava uma tropa de 100 homens, por isso o nome centurião. E ele estava ali em Israel, provavelmente a mando do imperador, obedecendo ali as ordens dos seus superiores. Ele não tinha nenhuma herança religiosa dos judeus. Mas ele teve uma revelação que a multidão religiosa da época, que
que conhecia a palavra, que conhecia as promessas, que conhecia que o Messias viria, que conhecia a história toda, não teve. Ele teve uma revelação que toda aquela multidão não teve. A multidão ela estava cercando Jesus Cristo. Eu não vou ler, porque senão já passou bastante tempo, mas para quem quiser ler, pode ler lá em Mateus 8, do 5 ao 13. A multidão cercava Jesus Cristo para ver o quê? Para ver os milagres, para participar dos milagres, de repente receber um milagre, né? E aí o centurião vem e fala para Jesus, olha, o meu servo está doente. Se o Senhor só disser uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. Tudo bem que ele era um homem que ele entendia de autoridade. Ele era um soldado, ele tinha autoridade. E ele também prestava contas às suas autoridades. Então, ele sabe que uma autoridade verdadeira, ela não precisa muitas vezes nem ir até um local. Só a palavra já basta. Ali aquele centurião entendeu que Jesus Cristo tinha toda a autoridade nessa terra. E aí ele vem e fala, olha, se você só disser, só fala, só dá a ordem, que eu sei que ela vai ser obedecida. Eita Jesus! Enquanto a multidão, e eu poderia dizer, a multidão viu milagres, viu a multiplicação dos peixes. Eles comeram o pão, comeram o peixe. Muitos comeram, se alegraram, saiu dali, o que mudou? Nada. Eu vi algo maravilhoso, mas a vida continuou igual. Aquele homem, com a sua fé, com a revelação de Jesus Cristo, ele trouxe cura para aqueles que estavam com ele, com aqueles que serviam juntamente com ele. Entenda, irmão, se sua casa está doente, você tem proferido a autoridade que Deus te deu. A revelação de Jesus Cristo chegou na sua vida para que você possa dar essa autoridade, para que a cura chegue no seu lar. Seja uma cura física, seja uma cura emocional, seja uma cura espiritual. Será que essa revelação de Jesus Cristo, a autoridade de Jesus Cristo, tem feito a diferença na sua vida? Não ouvi um amém. Precisamos sair da dependência emocional. O que é dependência emocional? A multidão só crê quando vê, quando tem arrepio, né? Quando vê as maravilhas, quando o discípulo ele crê no está escrito. Amém? O discípulo, ele crê porque ele conhece a Jesus Cristo, porque ele tem uma vida de altar, uma vida de intimidade com Jesus Cristo. Glória a Deus. Ou seja, ele sai da multidão, ele sai da fé sensorial, que é movida, né, pelos sentimentos, e vai para uma fé de autoridade, movida pelo Espírito Santo. A mulher de Cananeia, eita Jesus, está acabando meu tempo. Mas eu estou terminando. A fé da mulher cananeia, esse é um segundo ponto que é muito importante também, que revela uma fé extraordinária. Somente temos relatos dessas duas pessoas na palavra de Deus em que Jesus se surpreendeu com a fé delas. Bom,
aqui eu quero ler Mateus 15. Mateus 15, 21 ao 28. Eu vou ler rapidamente. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém? Ela desafiou as probabilidades, porque ela não era natural de Israel. Ela não era filha das 12 tribos. Não era judia. Bom, mas ela entendia a autoridade que Jesus tinha. Jesus, eu gosto muito do humor de Jesus Cristo, porque ele foi muito sábio até no humor dele. Né? Ele está andando, a mulher vem gritando, e ele: não, eu vim para as minhas ovelhas de Israel, não vim para o resto, digamos assim, né? E Jesus, entendam, olha só, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou Deus amou o povo de Israel de tal maneira. Será que Jesus sabia o propósito dele, que ele morreria por quem? Por todos. Vê se não é um humor de Jesus Cristo, desafiando realmente as probabilidades. Bom, aí aquela mulher vem e fala: olha, mas até aqueles que não são filhos da promessa, eles merecem a migalha que cai da mesa. Merece até o resto que a gente puder pegar. Porque nós sabemos que você tem toda a autoridade. E que se cair só um pedacinho da sua glória, do seu poder, nós seremos curados. Amém? Ou seja, ela não se ofendeu. Ela poderia ter se ofendido quando Jesus fala, né? Chamou ela de um animal, de cachorrinha. Jesus estava ali testando o orgulho daquela mulher. Né? E é muito interessante, a multidão, ela é movida pelo senso, pelos seus sentimentos. Quantas pregações eu já vi que as pessoas se ofenderam, ou quando o teu líder senta com você, te dá um puxão de orelha e você se ofende. Você sabe que o seu líder está falando a verdade. Você sabe que ele está pegando no teu pé e você se ofende. Bom, vamos continuar. Ela não se ofende, ela se humilha. Ela não buscava status, mas ela buscava misericórdia. Ela entendia a revelação de quem era Jesus Cristo. E mais o propósito de Jesus Cristo. Porque ela sabia que, ainda que ela não fosse da tribo de Israel, ela poderia alcançar a cura. E a fé daquela mulher levou cura para o lar dela. Imagina aquele lar, quando a mulher chega e vê que a sua filha está curada, e ela pode sentar e dizer: o homem mais extraordinário que eu já vi na minha vida trouxe cura aqui nessa casa. Quantas pessoas foram movidas por aquele milagre? Amém? A fé do centurião trouxe cura.
a casa dele, sem que Jesus precisasse entrar na casa dele. A fé do discípulo, ela cria um guarda-chuvas de proteção sobre a sua família. Amém? Aqui eu quero já caminhar para o final. Mais que um alimento, a multidão de João 6, como eu já disse, ela foi alimentada pelos pães e peixes, mas abandonou Jesus quando ele falou de compromisso. A mulher cananeia, o centurião, eles receberam salvação. Eles não queriam apenas o pão, o alimento do milagre, mas eles queriam o dono do pão. Amém? Quando Jesus vem, ele fala, eu sou o pão da vida. Ele não está falando de algo físico. Aquele que se alimenta de mim não perecerá, não sentirá mais fome. Entenda que a multidão foi alimentada 2 vezes. Por quê? Porque foi necessário o milagre mais de uma vez para que eles fossem alimentados. Aquele que se alimenta de Jesus, aquele que passa seu tempo, se derrama no altar com Jesus Cristo, coloca toda a sua vida ali. Ele não precisa ficar buscando os milagres aqui, os milagres ali, o milagre aqui, porque ele se alimenta do dono do pão. A revelação de quem é Cristo na nossa vida vai tirar a nossa mentalidade de multidão, vai nos colocar uma mentalidade de discípulo. Vejam bem, os discípulos de Jesus Cristo, né? Eles abandonaram tudo, eles sacrificaram tudo, eles renunciaram tudo para seguir a Jesus Cristo. Eles tinham bens, eles tinham posses, eles tinham trabalho, eles tinham seus empregos, eles tinham sua família, deixaram tudo. E eles caminharam com Jesus Cristo por anos. Somente depois de muito tempo, eles tiveram a revelação de quem era Jesus Cristo. Por quê? Porque eles saíram da multidão de mentalidade e passaram a ser discípulos. E aqueles 12 homens, eles transformaram o mundo. Eles transformaram o mundo. Não basta ver o fogo, não basta arrepiar. Eu preciso matar aquilo que me afasta de Deus. Ser discípulo de Jesus exige extermínio dos velhos hábitos. Nós não podemos descer do Monte Carmelo e sermos iguais. Eu não posso vir à casa de Deus, receber uma palavra, louvar ao Senhor, entronizar o seu nome e sair igual. A revelação de quem é Jesus Cristo na nossa vida, ela não para. Eu não recebi a Jesus Cristo se revelou e ela parou ali. Jesus Cristo se revela dia após dia, dia após dia. Eu não posso vir na igreja, não levantar a minha mão. Eu não posso vir à minha igreja, por mais cansado que eu esteja, e permitir que a minha carne, que o desânimo e o cansaço tome o lugar da minha adoração a Deus. Eu posso fazer melhor no domingo eu faço. E você tem um Jesus Cristo pronto para te dar o alimento, pronto para se revelar aonde você necessita, seja qual seja a sua necessidade. Ele está aqui pronto para colocar, para conversar com você, para dizer: meu filho, eu vim para que você seja curado, eu vim para que você seja liberto, eu vim para que tudo aquilo que tem vindo na sua mente, trazido confusão, possa ser tirado. Todo medo, toda depressão, toda doença, todo medo do futuro,
seja tirado. E a minha revelação, o meu alimento seja constante. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nessa noite Deus, Ele quer restaurar o altar de adoração na nossa vida. Muitos que necessitam de uma cura, de uma cura, de uma libertação, antes vem o confronto. Elias, antes de trazer restauração, ele trouxe o confronto. Nessa noite, você que está no teu lugar, fala com Deus: Senhor, me confronta. Confronta os meus pecados. Confronta aquilo que eu venho arrastando há muito tempo e eu não entrego a Ti. Restaura o altar, restaura a conexão, restaura a nossa relação. Aleluia, Jesus. Para que a revelação de Jesus Cristo possa trazer a mudança, a cura, a libertação. Aleluia, Jesus. Assim como nós estamos com os nossos olhos fechados, eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei o que você viveu na sua história. Se hoje você está nesse ponto em que vir à igreja, ou as coisas do mundo, elas têm entrado na sua vida, ou vir à igreja é só mais uma rotina, e a presença de Deus, a voz do Espírito Santo, a direção de Deus não tem feito efeito. Se você tem entrado e saído igual, nessa noite o Senhor quer restaurar o altar de adoração, o altar da revelação de quem é Jesus Cristo na sua vida. Eu não vou fazer muito alarde, eu quero que você no seu lugar levante a sua mão, eu quero orar por você. Para que você que entende que não deve sair daqui igual, da maneira que entrou. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Se você tem coisas na sua vida que você tem retido ao Senhor, não tem permitido esse sacrifício a Deus, entrega para o Senhor nessa noite. Coloca diante de Deus, ainda que seja muito difícil, dê esse primeiro passo, ainda que seja um caminho a percorrer, dê esse primeiro passo e veja a transformação. Confia na autoridade de Deus, confia no Senhor, como aquelas pessoas, como o centurião, como aquela mulher que chegaram a Jesus Cristo e confiaram que Jesus Cristo era a única resposta que eles tinham. Você que está cansado, já começou o ano e parece que nada mudou e as coisas continuam iguais. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Vem sobre nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem com tua revelação. Aleluia, Espírito Santo. Vem sobre cada coração. Vem sobre cada mente. Vem sobre nós. Te entregamos, ó Pai, nessa noite. Tudo. Te entregamos, ó Pai. Tudo aquilo que temos retido. Tudo aquilo que temos segurado. Seja na alma. Seja na mente. Seja no coração.
Tira todo temor, tira todo medo, Senhor. Dá ousadia nessa noite, ó Pai, para que o teu altar seja restaurado, Senhor. A tua adoração seja restaurada. E a tua presença, ó Pai, possa ser restaurada, ó Pai, nos corações. No nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Vem sobre nós nessa noite, Senhor. Aleluia, Jesus. De adoração, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca. Levanta a sua mão. O desejo Adore ao Senhor. de te adorar. Estar ao teu altar. Senhor.
os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Eu quero orar também nessa noite por aqueles que têm se sentido cansados, têm sentido como um peso que tem carregado, e as coisas caminham, as coisas não acontecem, as coisas têm tido a mesma direção. E você quer que isso na sua vida mude, uma nova direção de Deus, um novo caminhar, uma nova unção do Senhor no seu lar, na sua casa, na sua vida, para que as coisas não permaneçam da mesma forma. Você que está no teu lugar com seus olhos fechados, nós temos aqui líderes preparados para orar por você. Quero que você levante a sua mão. O Espírito Santo, Ele me mostrou algumas pessoas. Não tenha medo, aqui é um lugar seguro, estamos em família. Seja usado, permita-se ser usado como aquelas pessoas que ousaram e alcançaram a cura, alcançaram a libertação. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Estás aqui nessa noite, ó Pai. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Sim, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que presença maravilhosa. Aleluia, Jesus. Estás aqui nessa noite, Senhor. Vem sobre nós com teu Espírito. Vem, Senhor, sobre os nossos corações. Fala, Senhor, ao nosso coração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. Sim, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua restauração nessa noite. Restaura a tua identidade, Senhor. Aquilo que o Senhor já colocou em cada um de nós. Resgata, Senhor. Entregamos, Senhor, diante de ti. Não temos mais, Senhor, poder. É tua autoridade. Te entregamos, Senhor, toda a autoridade. Faz a tua vontade. Faz o teu querer. Queremos mais de ti. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo sobre nós. Aleluia, Jesus. Vem com tua presença. Aleluia, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia, Jesus. Vem, Senhor, sobre o cansado. Vem, Senhor, tira todo o cansaço, ó Pai. Traz, Senhor, a tua revelação. Coloca, Senhor, o teu peso que é leve, o teu fardo, Senhor, que é suave. Tira todo medo, toda indecisão, toda confusão. Coloca, Senhor, a tua luz, a tua sabedoria, ó Pai, a tua graça, Senhor, a tua unção, ó Pai, sobre os teus filhos, ó Pai, para que eles não sejam mais multidão, que eles sejam discípulos, ó Pai, cheios do teu Espírito Santo, cheios do teu poder, ó Pai, com a revelação
revelação verdadeira de quem é Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Levanta a sua voz. A sua semana ainda não acabou. Deus ainda tem mais. Vem sobre mim, Senhor. Aleluia. Sobre a minha mente, vem sobre o meu coração. Aleluia. Agradece e fala obrigado, Jesus. Obrigado pela tua revelação. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Te adoramos, Senhor. Dê um forte aplauso ao Senhor. Vir com um grande barulho, mas com uma presença suave que traz a mudança, a transformação na nossa vida. Glória a Deus. Podem se assentar. Temos avisos? Temos avisos. Vamos ver os nossos avisos. Enquanto você prepara seu dízimo, a sua oferta. Do mês de janeiro. No dia 24 de janeiro, às 8h30 da manhã, no Parque Toronto, teremos novamente o Movimento pela Vida. Corrida e caminhada para cuidar do corpo e glorificar a Cristo. Movimento, saúde, comunhão e gratidão pela vida que Deus nos deu. Separe este tempo, traga a sua família e vem participar conosco. Gente querida, quero convidar vocês para os nossos cultos de quinta-feira. Este ano, Deus tem colocado no meu coração fazer os cultos de quinta-feira um campo de batalha, um exército de guerra. Precisamos nos preparar para os tempos que virão. Sem dúvida nenhuma serão tempos difíceis e só vamos vencer se a gente estiver firme na batalha, na guerra. Te convido, todas as quintas-feiras, começamos às 19h30 com oração, pois nós temos ministração, palavra, oramos pelas pessoas, oramos pelos enfermos, oramos pelos oprimidos. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Proponha-se a estar conosco todas as quintas-feiras deste ano. Te esperamos. Deus abençoe a sua vida. Estão abertas as matrículas para o projeto de musicalização infantil, um espaço criado para ensinar música para o seu filho de forma lúdica e criativa. As vagas são limitadas, então garanta já a matrícula do seu filho acessando o QR Code dos dias 3 a 24 de janeiro. Faça parte disso conosco. Deus abençoe. Se você deseja servir o Senhor através da sua dança, esse convite é para você.
O Ministério de Dança é um local de adoração, ministração, crescimento espiritual, onde cada movimento é para glorificar o nosso Senhor. É isso mesmo, gente. E as inscrições estão abertas para todos, a partir dos 5 anos de idade. Se você tem interesse em fazer parte, entre em contato conosco. Venha adorar a Deus com seu movimento, com seu coração. Esperamos por você! Quero fazer um convite para você que tem o interesse de aprender mais sobre a palavra de Deus, quer desenvolver o seu ministério, quer se aprofundar naquilo que Deus nos ensina, quer aprender um pouquinho de teologia. Nós temos o nosso seminário teológico. É um curso básico de teologia. Nós iniciaremos agora no dia 23 de fevereiro. Me procure, não perca isso. Desenvolva o seu ministério, desenvolva aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? E esse foi nosso Cristo Centro News. Fique atento às nossas redes sociais para mais avisos do mês de janeiro. Que Deus te abençoe. Começamos o ano aí com vários projetos, hein? Não perca, faça parte. Nesse momento eu quero apresentar aqueles que nos visitam a primeira vez. E para nós é uma grande alegria, você que está aqui pela primeira vez. Não tenha medo, não tenha vergonha, a gente só quer te conhecer. Te dar um abraço, te desejar um bom resto de semana, te trazer uma palavra de bênção. Por isso, eu vou chamar seu nome, mas não tenha medo. Coloque-se de pé, só por um pouquinho, até a gente poder te conhecer, te dar um abraço, tá bom? Por favor, a Heloísa Vitorino. Aqui, Heloísa, seja bem-vinda, Heloísa. Gabriela Rodrigues. Gabriela, aqui do lado, seja bem-vinda. Bruno de Oliveira. Aqui no fundo, Bruno, sejam bem-vindos. Como é que nós vamos receber estes queridos? Sai do teu lugar, vai lá dar um abraço. Dá uma palavra de bênção. Não foi tão difícil assim. Faltou um aviso, ó, a gente tem o nosso plano de leitura anual da Bíblia. Ainda dá tempo, hoje é dia 16, 15, ó, já é adiantado. Já estou na sexta-feira. Dia 15, dá tempo, se você se organizar, dá tempo de ler tudo até o final do ano. Tem lá atrás, quem quiser, é só pegar lá no nosso balcão, tá bom? Bom, vamos nos colocar de pé. Chegou o nosso momento de dar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. E aí, eu vou orar, e você pode trazer aqui na frente. Nós temos as plataformas online, tem aí QR Code, tem na tela, tem um envelope, né, na cadeira da frente, aí nos bolsinhos. Esse é um momento importante para a igreja, né? Eu já falei bastante hoje e não vou falar mais. Eu vou orar e você pode trazer ao Senhor, nós vamos terminar louvando. Amém? Estenda a tua mão. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és bom, Tu és o nosso Deus. Tu és, Senhor, o Deus que se revelou em carne. Veio o Senhor nessa terra para nos trazer vida, para nos trazer salvação, para, Senhor, ter uma relação, ó Pai, conosco, Senhor, dia após dia, ó Pai. Por isso, nessa noite, nós não queremos sair daqui iguais. Nós queremos, Senhor, sair cheios do Teu Espírito. Queremos, ó Pai, sair com a nossa mente renovada. Queremos, Senhor, sair daqui, Senhor, com ousadia, impetuosos, ó Pai, com o nosso altar restaurado, Senhor, e estar na Tua presença, Senhor, continuamente. Pai, nessa noite oramos também, ó Pai, por todos aqueles que trarão no seu lar seus dízimos, as suas ofertas, Senhor. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que eles vão fazer. Abençoa, ó Pai, seu trabalho. Abençoa, Senhor, a sua casa, Senhor. Traz, Senhor, a provisão, Senhor, que nada lhes falte e que, Senhor, tudo aquilo que eles façam, Senhor, eles sejam, ó Pai, abençoados
nessa terra. Senhor, abençoa também todos aqueles que não puderam trazer, ó Pai, porque, Senhor, são teus filhos, ó Deus, e, Senhor, traz, Senhor, a tua provisão, dá a oportunidade, abençoa, Senhor, os teus filhos, ó Pai. É assim que nós te louvamos, Senhor, afasta o devorador. Pai, que a tua provisão, Senhor, a provisão dos teus filhos esteja intacta, Pai, para que eles possam, Senhor, seguir a sua vida debaixo da tua bênção, Senhor. Leva-nos em segurança para os nossos lares, que tenhamos, Senhor, um resto de semana abençoados por ti, Senhor. É assim que nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. A vitória, quando eu vejo montanhas, tuas pode remover. Ao caminhar pelas sombras, teu amor me envolve. Já não tenho medo, seguro estou em ti. Quando eu lutar, de joelhos farei, minhas mãos erguerei. Ó Deus, a batalha tua é, todo temor entrego a teus pés, e na noite direi: Deus, a batalha tua é. Se tu estás comigo, quem pode ser contra mim? Jesus, não há nada impossível para ti. Quando eu vejo só cinzas, tu vês a beleza. Quando eu vejo uma cruz, Deus, tu vês a ressurreição. Quando eu lutar, de joelhos farei, minhas mãos erguerei. Ó Deus, a batalha tua é, todo temor entrega a teus pés, e na noite direi: ó Deus, a batalha tua é. Meu Deus poderoso, que vai adiante, quem poderá contra o poder do nosso Deus? Tua luz vence as trevas, tu ganhas batalhas. Quem poderá contra o poder do nosso Deus? Meu Deus poderoso, que vai adiante, quem poderá contra o poder do nosso Deus? Tua luz vence as trevas, tu ganhas batalhas. Quem poderá contra o poder do nosso Deus? Meu Deus poderoso, que vai adiante.
semana e te esperamos domingo às 10 horas.